Cartago de lenga este. Urben latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 142º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para os nossos apoiadores. Os nossos Augustos, Nicolás e Lucas Prandi, os nossos Césares, César Casolari, Felipe Ferri, Ricardo Alves, Vanderlan Alves e Yuri Base, os nossos senadores Alano Aleixo, Henrique Vendramini, Leandro Spitzer, João Gise e Felipe Lima. Um salve também para Matheus Felipe Fernandes Neto, que mandou uma contribuição via Pix. Então fica aqui o nosso muito obrigado. E você que quer colaborar e ajudar com esse episódio, tem a plataforma do Apoia-se aqui para você se tornar um apoiador recorrente, ou temos o Pix brunoesquivelprandi@gmail.com. Caso queira fazer uma contribuição pontual, os links estão ali na descrição e fica aqui o nosso muito obrigado. Lembrando também que deixar 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast ou onde é que quer que você ouça, deixar um comentário, isso tudo ajuda muito. Dito isso, bora pro nosso recapitulando. Muito bem, pessoal, no episódio passado vimos com vocês aí um pouco mais sobre Varo e Armínio, né? Varo, o primeiro governador romano da Germânia. Lembrando que a Germânia já vinha num processo de pacificação ali há mais de 20 anos e é quando os romanos se sentem confortáveis para tratar a região como província. Então Varo vai por ali, tenta arbitrar disputas políticas internas nas tribos germânicas, tenta passar a lei romana. Ele se instala ali no território querusco, que era o território do príncipe germânico Armínio, né, que também era um cidadão romano e um oficial romano. Só que, como a gente já viu, ele vinha fomentando e preparando essa rebelião fazia pelo menos 2 anos. E ao se instalar em território querusco, Segestes, o sogro de Armínio e também um rival político de Armínio, pede uma audiência com Varo e conta os planos rebeldes do Armínio. O Varo ignora esse alerta. Ele dá ouvidos ao Armínio, acredita no Armínio e dispensa o Segestes. Ledo engano, caro Varo. E, como vimos, né, o Armínio vinha preparando essa rebelião e ao ver que o Varo se instalou ali no seu território e está despachando de lá, não pretende ficar se movimentando pelo território da Germânia e se expor, ele tem que agir. E pede para algum de seus comparsas começar a atacarem o território querusco e forçar os romanos a reagir. O Varo, então, ele fica um pouco reticente de entrar em batalha, visto que o inverno vinha se aproximando e ele não teria como manter uma campanha de inverno, visto que não se prepararam para isso. Mas Armínio, muito malandro, diz que há atalhos e uma rota onde ele conseguiria então atacar esses rebeldes e voltar para território gaulês antes do inverno chegar. Ele também diz para Varo que ele vai sair na frente, né, que ele vai cavalgar na frente e reunir mais aliados e entender melhor o tamanho aí dessa rebelião e que se encontraria com Varo em 3 dias.
Ele então direciona Varo para a rota da floresta de Teutoburgo e é daqui que começamos o episódio de hoje. Roma, nua e crua. Muito bem, pessoal. Antes de entrar na treta direto, eu quero dar mais uma refletida aqui com vocês. E a primeira delas é da onde vem essa história da floresta de Teutoburgo, quem a contou, etc. Tá? Então, basicamente, a gente tem 4 fontes romanas que descrevem essa batalha. Eu vou falar os nomes em latim, às vezes é difícil achar os nomes em português quando não são muito famosos, mas o primeiro é o Velleius Paterculus. Ele é um cara mais ou menos ali contemporâneo dessa época, tá? Nasceu em 20 antes de Cristo e foi morrer em 30 depois. Então ele era um cara que viveu esse período, era um amigo do Tibério, filho adotado de Augusto e segundo imperador de Roma. Então ele tenta colocar ali, ele não fala muito sobre isso, ele diz sobre as guerras da Germânia, ele vai mais comentar sobre a revanche romana após essa derrota, mas é uma das fontes e a única contemporânea que escreve sobre o acontecimento. O outro é o Cornélio Tácito, ou Cornélius Tácitus aí, que ele já é um tempinho depois, né? Ele nasceu em 55 depois de Cristo e morreu em 120. Ele era um historiador e muito provavelmente teve acesso a testemunhas ali da batalha, sobreviventes. Depois temos outro historiador, Publius Florus, também daí mais ou menos contemporâneo do Tácito, de 70 a 140 depois de Cristo, é que ele viveu, e também o nosso Cassius Dio, ou Cássio Dião. Esse já é uma fonte mais tardia, tá? 155 ele nasceu depois de Cristo, morreu em 235 depois de Cristo, mas ele é considerado um dos mais confiáveis historiadores romanos. E essas são as fontes que sobreviveram pra gente, tá, pessoal? Então provavelmente existe muitas mais fontes aí que se perderam ao longo do tempo. Bom, dito isso, da onde vem essa história, né? A gente pode dizer que também a arqueologia já comprovou que essa batalha aconteceu, já acharam o lugar da batalha e etc. Então, se quiser pesquisar um pouco é isso. Além dessas fontes, tem a arqueologia corroborando tudo o que aconteceu. E eu vou entrar na treta, mas depois, no final aqui, eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre 4 pontos. Né? A gente culpa muito o Varo aqui por tudo que vai acontecer, e a gente acaba aqui com 4 pontos principais que eu quero debater com vocês ao final do episódio, que é 1. O Varo causou essa revolta. 2. O Varo confiava cegamente no Armínio. 3. O Varo falhou em descobrir que ia ser uma armadilha, uma emboscada e não se preparou direito. E o 4º ponto aí, que é bem comum da gente interpretar dessa forma, é que o Varo falhou em se defender do ataque. Então ele primeiro causa revolta, segundo ele confia cegamente no Armínio, terceiro ele não desvendou que tinha uma emboscada para acontecer, e 4 ele falhou em se defender quando o ataque aconteceu. Então bora aqui pra treta e depois a gente comenta mais um pouquinho sobre isso. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma nua e crua! Bom, então a gente parou no episódio passado, né, com Armínio direcionando ali Varo por um caminho, por um atalho, onde ele conseguiria chegar ali no foco dos rebeldes e ter tempo hábil de voltar para território seguro antes do inverno chegar. Lembrando que o Varo estava ali com 3 legiões, mais auxiliares, então aí cerca de 15 mil homens a 20 mil, contando os auxiliares, fora o pessoal que seguia, né, os seguidores ali de acampamento, do exército que era normal, pessoas como prostitutas, mercadores, ferreiros e outras coisas ali que sempre seguiam o exército romano para faturar com eles. Então, essas legiões para marchar, né, já era uma coisa, um desafio logístico
tremendo. Cada legião tinha cerca de 5.000 homens. E lembrando que a gente vai passar ali, né? O VAR e suas legiões vão ter que passar por um caminho estreito pela floresta de Teutoburgo. E como é que essas legiões marchavam? Só no sapatinho. Bom, uma legião marchando alinhada ali, né, um atrás do outro, por um caminho estreito, geralmente ia seguir essa forma. Primeiro iam as coortes, né, ou as unidades ali de 500 legionários em 500, então seriam basicamente ali 10 coortes por legião, então aí eles marchavam na frente, os legionários. Após os legionários vinham as tropas auxiliares. Depois das tropas auxiliares vinham o legado, os tribunos, né? O legado era como se fosse o general da legião inteira ali. Tribunos, que são mais agentes políticos militares, vamos dizer, mas ali o comando daquela legião ia depois dos auxiliares. Atrás dessa galera ia as tropas de míssil, os arqueiros, os estilingueiros, etc. E por último vinha, vou chamar assim, a burocracia, os serviços médicos, então ali os escribas, os ferreiros, os médicos oficiais para aquela legião. Também teríamos, né, depois o trem de bagagem da legião, dos auxiliares, dos outros aí, dos estilingueiros, dos oficiais, e por último ainda iriam os carts ali, as carruagens, os carros com comida, suprimentos, etc, tá? Então, uma coluna romana assim marchando, uma legião, ela ia ter mais ou menos 5 quilômetros de extensão. E lembrando que a gente tinha 3 dessas legiões, né, uma marchando atrás da outra, a gente ia ter aí, contando os auxiliares, contando tudo, e um espaço entre elas, obviamente, né, eles não marchavam colados uns nos outros, cerca de 20 quilômetros de extensão desse exército romano marchando. Isso dá uma média mais ou menos ali de, se você fosse a pé do final dessa coluna do exército romano até a ponta, cerca de 4 horas aí, 20 quilômetros de extensão do primeiro soldado à última carruagem, a última pessoa ali dessa coluna. Então, o que eu quero dizer com isso é que mover essa galera toda de maneira ordenada já era um desafio em si só. E essa legião e o Varo vão diligentemente marchando pelo caminho apontado pelo Armínio. Lembrando que aqui nesse momento ainda tem guias germânicos, né? Guias locais ali que estavam mostrando o caminho, por onde ele podia chegar, quais eram os atalhos e mais. Bom, no primeiro dia da expedição militar, o VAR, então, e suas 3 legiões vão marchar cerca de 20 quilômetros adentro ali da floresta, né, no caminho da floresta de Teutoburgo, vão parar ali durante a noite, montar acampamento e então se preparar para seguir. Até chegar nessa parte aí, nesse primeiro dia de marcha, eles não precisavam marchar, como eu falei ali, em linha, um atrás do outro, né? Não era um caminho estreito, mas no momento que eles param, acampam e acordam no dia seguinte, dali em diante, o caminho se estreitava muito, tá? Então como é que era essa região da floresta de Teutoburgo? Então, de um lado, assim, ela tinha um morro, uma floresta, mas também ali com inclinação, né? Um morro, do lado um morro e uma baita floresta, a trilha estreita, e do outro lado também havia um resto de floresta e pântano. Então, quero dizer, ali era uma mata muito densa, um caminho estreito e não tinha muito para onde ir, a não ser reto. Então, eles estão marchando aí por essa trilha da floresta e nessa trilha havia uma bifurcação, né? Chegava um momento que ela bifurcava em 2, porém essa bifurcação foi completamente coberta e escondida pelos germânicos. Como eu falei, o Armínio teve tempo de se preparar e ele faz, né, junto com as outras tribos germânicas e os outros germânicos que queriam dar fim nos romanos, eles preparam o caminho dessa trilha mais estreita entre o pântano e a floresta para atacar os romanos. Então não só se escondem ali na floresta, como montam defesas dos dois lados, ficam preparados e montam diversas armadilhas para sempre pegar os romanos desprevenidos. Então foi um plano muito bem arquitetado de acabar com as forças romanas, forçando eles a marcharem de certa forma desordenada, né, onde um caminho estreito tem que afunilar bem os soldados. O Armínio, né, como eu falei, preparou ali vários pontos de ataque junto com outras tribos germânicas e o nosso Varo estava querendo usar da velocidade, querendo chegar o mais rápido possível no problema e acabar o mais rápido possível com o problema.
Ele tinha medo dessa rebelião se espalhar e ele tinha medo de continuar tocando a campanha durante o inverno. Então ele queria fazer um blitzkrieg ali, uma guerra relâmpago contra os germânicos, olha que ironia, ir lá acabar com eles e voltar a tempo de curtir a Saturnália em casa. Bom, vamos voltar para o Varro. Ele começa, então, a marcha do segundo dia e entra ali nessa trilha da floresta de Teutoburgo. Eles vão marchando a manhã inteira, lembrando que essa coluna agora tem cerca de 20 quilômetros. Então os germânicos deixam os romanos entrando cada vez mais fundo ali na floresta, cada vez mais longe de um campo aberto, onde eles possam se reorganizar, né? E quando chega o fim da manhã, eles vão ser atacados de todos os lados. Então começa a sair germânico da floresta ali, morro acima, e atacar eles com pedra, jogar lança, arco e flecha. Vem os guerreiros ali gritando, esfaqueia. Do outro lado ali, que seria o lado do pântano, também sai guerreiro de tudo que é lado, jogam pedra, etc. E não só eles vêm e se camuflam na floresta, como os germânicos tinham montado ali defesas. Então a ideia aqui inicial desse primeiro ataque não era destruir os romanos, mas sim causar o maior dano e impacto possível com ataques de bater e correr, de hit and run. Então eles vão lá, né, saem do meio das florestas, ataca, mata o que dá, joga o que dá, fere quem dá, depois volta pra floresta e desaparece. Enquanto isso também está acontecendo, começa uma baita chuva, o que atrapalha tudo. E, como eu disse, o Varro, com a sua velocidade, aí queria surpreender os germânicos, chegar rápido e acabar com tudo. Ele foi, como eu posso dizer, desprevenido e colocou o pessoal para marchar, não preparado para a batalha, não numa formação ou numa postura de estar marchando em território hostil. Ele achou que estava tranquilo ali, que o Armínio era de confiança, que os guias eram de confiança, então estava achando que estava abalando e não se preparou e não preparou suas tropas para um ataque repentino. Bom, no fim desse primeiro dia aí, após os romanos sofrerem pesadíssimas baixas, sem entender mal o que estava acontecendo, mas eles lutaram e foram seguindo em frente. E no final do dia ali, chegam num outro campo aberto ali e eles rapidamente montam um forte, né, para passar a noite e decidir o que vão fazer. Varro então chama um conselho de guerra e eles deliberam qual que é a melhor saída. Vale ressaltar também que nesse final do dia, né, depois do ataque, depois que os romanos conseguem ali chegar numa posição, montar esse acampamento, percebe-se que todos os guias germânicos misteriosamente desapareceram. Bom, dentro do acampamento, o conselho de guerra ali decide que precisam continuar. Eles estão numa região que eles não sabem exatamente onde estão, os guias se foram, eles estão ali marchando numa direção oeste, o que, assim, se fosse sem parar, chegaria ali na Gália. Então, quanto mais oeste eles marcham, mais perto de território romano, né, eles estão indo, e eles deliberam que melhor continuar o caminho. Já foram atacados, já perderam os guias, voltar não era seguro, né, da onde eles conseguiram passar o território onde eles foram atacados. Eles ainda acham que o Armínio pode estar ali para frente, quem sabe, né, pegaram o Armínio, não ainda fica claro se foi uma traição, o que aconteceu. Bom, dito isso, eles precisam continuar a marcha então, só que eles tomam uma atitude muito dura e muito estranha para o exército romano. Eles decidem que vão deixar ali no acampamento para trás todos os feridos. Isso não era normal dos romanos, tá? Abandonar os feridos para trás, só que era uma condição extrema. E a ideia foi mais ou menos: vocês que estão feridos, fiquem aí no acampamento, defendam-se se puder, a gente vai reagrupar, vai resolver essa treta, depois volta para salvar vocês. Só que, como eu falei, vão continuar o segundo dia, vão de novo entrar ali numa segunda trilha aí, né, dentro dessa mesma região. Eles conseguiram, para montar um acampamento, um campo um pouco mais aberto, mas o caminho, a região continua basicamente igual, e eles entram na floresta novamente. Lembrando que começou a chover desde o dia anterior, então agora, né, esse caminho estreito, no meio da floresta aí, de um pântano, depois de um dia de chuva torrencial, o que tava ruim ficou horrível. Tava ruim, agora parece que piorou. E a locomoção fica muito
pior. Então agora não temos mais feridos marchando porque ficaram para trás, mas passar com carro, com armadura, preparado ali, era muito difícil. E a visibilidade, né, agora um terreno completamente desconhecido, sem nenhum guia, mas os romanos vão e seguem o seu caminho e entram novamente na floresta. Mas, para surpresa de 0 pessoas, assim que a coluna entra totalmente ali nessa trilha novamente, acontece o que aconteceu no dia anterior e novamente são atacados de todos os lados. Só que dessa vez, né, o ataque germânico é um pouco mais duradouro do que só aquela tática de bater e correr. Ainda é mais cedo do dia. O exército romano passa o dia inteiro tentando se defender nas trilhas aí na floresta. Então basicamente eles quebram, né? Eu falei, cada legião ali eles conseguem isolar e é como se fossem 3 batalhas diferentes acontecendo nessa trilha. E o Varo tá ali no final da coluna, na última dessas 3 legiões, preso e lutando também. A coordenação ali é quase impossível, né? O Varo não consegue controlar suas 3 legiões, quem dirá ali o seu entorno, os oficiais romanos mais baixos ali, os centuriões que tentam de alguma forma botar ordem na casa e resistir, mas não era uma batalha que os romanos estavam acostumados, né? Os romanos tinham manobras militares, campo, estratégia, tática, mas dependia de uma formação específica, dependia de uma coordenação específica, e ali foi um salve-se quem puder, né? Onde eles não conheciam o terreno, onde eles não tinham espaço físico para montar ali suas formações táticas, um proteger o outro, trazer suas armas como as balistas, né, armas mais potentes ali de artilharia que eram um diferencial romano, e a organização e disciplina que ficou basicamente 0, com vários pedaços de luta ali, cada um lutando por si. Mas os romanos eram feras demais e conseguem sobreviver a mais um ataque desse aos trancos de barrancos e chegam no final do dia também em outra, eu vou chamar clareira ali, outra região, onde eles conseguem parar e montar um acampamento e de novo reunir o seu conselho de guerra. Ao eles montarem acampamento, decidirem o que vão fazer, eles percebem que ali onde eles estão, né, eles têm agora uma bifurcação ali, um outro caminho que pode levar na direção norte. Eles estão seguindo na direção oeste e agora tem uma outra possibilidade de rota ali, de ir pelo norte. E o que o Varo delibera ali com seu conselho é que deveriam mandar a cavalaria ali pela rota norte, tentar buscar mais aliados ali em territórios mais amigável aos romanos, buscar outras tropas que estavam por perto, em algumas outras tribos aliadas, e eles vão continuar seguindo na rota oeste, o resto do exército. Porém, né, assim que a cavalaria sai nessa rota norte aí e tenta aí buscar novos reforços e levar mensagens, né, para outros pontos, o que acontece é que essa cavalaria, lógico, é rapidamente atacada e exterminada. Voltam alguns cavaleiros ali a tempo para o acampamento e contam o que aconteceu. Agora não tem mais opção. Eles sabem que foram traídos, que estão numa emboscada e que para qualquer direção que eles forem, eles vão ser atacados. O Varo, vendo as besteiras que fez e sabendo qual será o seu destino, não pensa muito não e resolve se suicidar. Ele basicamente cai na sua espada ali, se mata. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Outros altos oficiais romanos ali fazem a mesma coisa, deixando o exército que sobrou quase que sem liderança. E, basicamente, os soldados que sobram se dividem em 2 grupos. Um deles vai seguir o caminho oeste ali, enquanto o outro vai desmontar o acampamento. Fica um pouco ali para trás, né? Também na ideia de seguir aquele caminho, mas um grupo decide ir rapidamente, o mais rápido possível, voltar para a trilha e tentar atingir algum outro território, enquanto a outra metade fica, vou dizer assim, avaliando um pouco mais as opções. E o primeiro grupo, então, que volta para a trilha, assim que eles adentram um pouco a floresta novamente, tem uma barricada ali fechando o caminho. Isso, claro, era um péssimo sinal. O comandante, então, ali manda algumas coortes ali tentarem abrir o caminho novamente, derrubar aquela barricada, mas enquanto eles estão fazendo isso,
aparece de novo agora o nosso Armínio. E ele vem com a cavalaria germânica e basicamente atropela esses dois contingentes romanos. Eles chegam nos primeiros ali, antes de ter entrado na trilha, vão massacrando esses caras. Quem não para lutar e tenta fugir, entra ali na floresta, se junta com o primeiro pedaço ali que estava tentando desmontar aquela barricada, mas não há tempo hábil. Basicamente, Armínio e mais uma série de tribos e guerreiros germânicos ali exterminam completamente essas 3 legiões. E o Armínio acha o corpo do Varo, arranca sua cabeça e manda ali para um outro líder germânico da tribo dos Marcomanos. E fica um pouco difícil entender aqui o que ele queria. Tem 2 interpretações aqui. Uma que diz que ele mandou a cabeça do Varo para os Marcomanos, que era uma tribo rival dos queruscos. E aí tem 2 interpretações. Foi um convite para os Marcomanos se juntarem aos queruscos e às outras tribos rebeldes para expulsar os romanos de vez. Tem uma outra interpretação que diz que foi uma ameaça, que agora ele quer mostrar, né, o Armínio que vai dominar a região, já matou os romanos e os Marcomanos seriam os próximos, ou algo do tipo. Esse rei Marcomano aí, ele vai mandar a cabeça do Varo de volta para Roma aí, numa atitude generosa com Roma, vou dizer assim, mas agora não tem mais legião para contar a história. E o nosso Augusto, de volta em Roma, ao saber disso, ele fica alucinado, fica louco, aí vai ter meses, como posso dizer, que ele vai ficar num luto, vai deixar a barba crescer, o que era uma coisa muito anormal para a elite romana, vai ter episódios de insensatez, falam que dali pra frente, o resto da vida, do nada ele tinha uns ataques e começava a gritar sozinho, do nada. Quintili vare, legiones rede. Seria mais ou menos aqui traduzindo do meu latim, super supimpa, algo como quintilio vario, cadê as minhas legiões? Então ele realmente é uma derrota ali que tem um abalo tanto em Roma como um todo, mas principalmente no nosso querido Imperador Augusto. E essa derrota aí vai ser tão trágica que os romanos vão abandonar de vez de conquistar a Germânia. Isso não quer dizer que não vai haver vingança, tá, pessoal? Daqui uns anos, deixa trocar o imperador, mas vocês vão ver que os romanos sim vão fazer os germânicos pagarem caro por isso e vão fazer especialmente também o Armínio pagar caro por isso. Mas aqui é mais pra frente e apesar dos romanos, né, depois terem essas expedições punitivas contra os germânicos, eles não tentam mais conquistar a região ou torná-la uma província. Então, pessoal, antes de fechar, só vamos responder aqui as 4 perguntinhas que eu comecei, se é tudo culpa do Varo ou não. Então a primeira foi o Varo que causou essa revolta? Olha, aparentemente não, né? E como a gente acompanha aqui, o Armínio já vinha planejando isso há muito tempo, antes do Varo chegar lá na região, então não foi o Varo em si que causou a revolta. Ele pode ter agido de forma leniente no começo, né? Ou não tomou todas as precauções, mas não podemos dizer que ele foi o causador da revolta. E um outro ponto bem importante aqui que a gente não abordou com muita ênfase, né? Passou por cima, que é a revolta da Ilíria, mas a revolta da Ilíria também foi muito grande e desviou a atenção da Germânia por muito tempo, o que preparou o terreno aí para essa rebelião. E como a gente viu, até deu ideias para o Armínio de táticas e etc. O segundo ponto, que é normal quando a gente ouve dessa história, é que o Varo confiava cegamente no Armínio e, de acordo com a minha pesquisa aqui, esse não era o caso, tá? Ele realmente confiou no Armínio ali quando o Segestes trouxe, mas isso, como até abordei no último episódio, seria algo que acho que qualquer líder romano, ou a maioria deles, faria, no sentido de ter um cara que mal fala latim, tentando fazer uma intriga ali contra um oficial romano, que o Armínio era um oficial romano, contra um cidadão romano, contra um cavaleiro romano. Então, entre a palavra de um e outro, você imagina quem você vai acreditar, né? Eu vou fazer aqui uma analogia besta, mas vamos dizer ali num favelado que vai na delegacia, né, e levado pela polícia militar, e a polícia militar dá uma história pro delegado, o favelado dá outra, quem o delegado tende a acreditar, né? Por mais
que às vezes ele pode ser enganado, vou chamar assim, é mais normal a gente agir dessa forma e não dá pra jogar isso na conta do Varo totalmente. Ele teve um vacilo ali, mas acho que a maioria dos romanos vacilaria, ou quem dirá até a maioria das pessoas deveria cometer esse erro. O ponto 3 é que ele falhou em descobrir a emboscada, a armadilha, e aqui dá pra jogar bem na conta dele mesmo, porque ele mandou as tropas marcharem rápidas, sem preparação, achou que estava em território seguro e não estava, então aqui dá pra dizer que ele falhou e que a culpa recai sobre ele, que era o general e devia ser precavido. Não foi. E o quarto ponto foi que ele falhou em se defender do ataque. E sim, ele falhou também, mas aqui eu também não ponho tanto na conta dele. E sim, dizer que os germânicos fizeram uma emboscada brilhante num terreno completamente desfavorável aos romanos, com táticas basicamente aí 3 dias distintos de batalha para eles eliminarem. Eles sempre atacaram no melhor momento, né, com uma estratégia para cada dia. O primeiro dia não era para realmente destruir o exército, mas para, né, encher eles de feridos, que dificultava ali o transporte, tirar os guias deles, deixarem eles mais perdidos, com medo. Na segunda, terminar, separar o exército e atacar em pedaços diferentes, não deixando eles se coordenarem entre si. Então foi muito bem feito, e no terceiro dia eles realmente acabaram com o que restou. Então, mais ponto para os germânicos ali do que falha do Armínio. Acho que no ponto 3 ali de não perceber, ou no mínimo não se precaver, deixar os soldados minimamente atentos ali do que poderia vir, eu jogo na conta dele. Bom, pessoal, o episódio já está bem grande, a gente vai repercutir mais sobre essa derrota catastrófica, onde basicamente todo o exército foi aniquilado, as águias romanas foram tomadas e a 17ª, 18ª e 19ª legião não existem mais. Quintili Vari, Legiones Rede. Fiquem com a gente e até!